Oi pessoal, espero que estejam aí todos animados, pois estamos chegando quase à metade do nosso curso. É muito bom saber que a gente está caminhando aí para a reta final e daqui a pouquinho vocês vão ver que eu começo a ficar meio nostálgica, né? Querendo ou não, a gente cria vínculos, tá? Nós estamos vendo Fundamentos de Desenvolvimento Web e nessa última aula aí do módulo 2 nós vamos ver sobre o software de animação de imagens, o Macromedia Adobe Flash. Já vou começar pedindo desculpa a vocês. Na aula passada nós falamos aí sobre o GIMP e o CorelDRAW e eu esqueci de citar que também nós temos o Adobe Photoshop, tá? Então, quem tiver interesse também, posso estar disponibilizando depois lá o link, ou vocês mesmos podem pesquisar no YouTube, tá? Hoje nós estaremos vendo sobre o Adobe Flash e na próxima semana nós iniciaremos o terceiro módulo e veremos a linguagem de programação PHP. O que nós veremos nessa aula de hoje? O Adobe Flash, gente, não sei se vocês vão lembrar, até um tempo atrás, não muito distante, não vou lembrar assim se é 1, 2 anos exatos, não. Eu lembro muito, acontecia muito em site que tinha previsão do tempo, tá? Mas vários sites acontecia, né? Você entrava no site, aí dava assim, você não tem o plugin do Flash instalado, favor instalar, né? E aí a gente clicava lá, fazia a instalação e logo em seguida funcionava, tá? Atualmente, esse Flash ele está embutido no HTML versão 5. Então, o próprio HTML já vem, não precisa mais fazer essa instalação. E ele está até caindo em desuso. Mas eu quis passar para vocês porque está na apostila, né? E ele ainda é utilizado para se fazer animações, ok? Então, nós vamos ver aí sobre a caixa de ferramentas, a biblioteca de objetos, objetos geométricos, como que transforma textos, tá? Ele também trabalha em camadas, né, como o GIMP, como o Corel, o Photoshop, entre outros, tá? Questão de animações e como se publica um documento em Flash. O objetivo aí da nossa aula de hoje é conhecer o software Macromedia Adobe Flash e aprender, tá? Quando eu falo aprender, gente, a nossa aula aí, infelizmente, né, eu tento não gravar aulas longas, e aí é uma pincelada, né, para quem não conseguiu ler a apostila naquela semana, né, por exemplo, assistindo a nossa aula, já consegue ter uma base do que se trata, bom? O Adobe Flash, né, CS3 na versão profissional, que é o que tem aí na apostila, né? Segundo o Alves, o Flash é uma excelente ferramenta para desenvolvimento de animação em HTML. Tá? Além de animações, ele também permite a criação de gráficos estáticos, interfaces com o usuário, formulários de entrada ou mesmo páginas inteiras. Tá? Há programadores que utilizam até para o desenvolvimento de jogos. Portanto, podemos concluir que esse fantástico aplicativo possui uma enorme versatilidade. Tá? E aí, como eu falei, né, atualmente o Flash já está embutido aí no HTML versão 5. Aqui eu mostrei para vocês, né, o Adobe Flash CS3 profissional e a tela dele. Tá vendo que é bem semelhante ao GIMP, né? Tem o menu em cima, né? À esquerda aí a questão de barras de ferramentas, questão de cores, entre outros, do lado direito. Tá? O que tem de diferente? Esse, por exemplo, nessa versão tem algumas caixas embaixo. Mas aí até nos próprios videozinhos que eu disponibilizei aí, né, os links no YouTube, vocês podem ver que a gente também pode configurar, né, da melhor maneira que achar aí cada um, né? Eu até teve um vídeo que eu falei com vocês, né? Eu falei assim, a caixa de ferramenta direita, porque eu sou canhota, gente, aí eu vivo trocando, tá? Mas né, a caixa de ferramenta esquerda, eu lembro que eu ainda me corrigi na hora. Tá? Nossa caixa de ferramentas, né, como eu falei, do lado esquerdo. Se vocês forem olhar, gente, tem semelhança até com o próprio Pentium, tá vendo? Cursor, né, texto, a borrachinha para apagar, tá? E aí, desculpa o erro aí, né, tá escrito casa de ferramenta, caixa, né, de ferramentas. Ela tá descrita aí na apostila
né, nas páginas 92 e 93. E aí explica um por um o que cada um faz, sua função, entre outros. Tá? A biblioteca de objetos, né, quando a gente está trabalhando com objetos, camadas, né, funções, entre outros, tá? Podemos trabalhar com mais de uma imagem, né, para criar uma terceira imagem, por exemplo. Tá? Então tem o menu, né, temos a biblioteca aí, entre outros, tudo explicadinho na apostila. Tá? Objetos geométricos, né, só lembrar da geometria aí na escola, né? Então triângulo, retângulo, círculo, isso quando a gente está criando, por exemplo, uma logomarca, né, ajuda pra caramba, né? Por exemplo, é muito mais fácil você pegar o objeto geométrico da reta e já vir com ele do que a gente tentar fazer uma reta, né, com o mouse. Tem a questão aí de transformando textos, tá? Explico passo a passo na apostila. Então, por exemplo, eu quero que esse flash, né, escrito aqui, fique balançando, ou eu quero criar uma logo em ondas. Então, dá para fazer tudo isso aí dentro do Adobe Flash. Tá? Questão de cores, tá? Não, tem muita coisa mesmo. Tá? Questão de trabalhar em camadas, eu lembro que lá no GIMP eu falei, no videozinho do CorelDRAW vocês vão ver, né? Então, qual que é a vantagem, né, de trabalhar em camadas? Por exemplo, eu lembro muito, tem até o AutoCAD, tá? Para quem aí não sei se tem algum engenheiro, né, no grupo, mas a questão de camadas, igual por exemplo, na construção civil, né? Quero construir uma casa, né? Então, para o engenheiro lá, por exemplo, né, ele faz o desenho em 3D, mas aí, por exemplo, tem a encanação, tem a elétrica, né, tem a tubulação, entre outros. Eu não sou dessa área, eu não sei falar, né? Mas aí a questão em camadas, o que acontece? Eu quero ver a camada da encanação, eu venho nela e mostra só a encanação. Quero ver a camada da elétrica, ele me mostra só a camada da elétrica. Tá? Então, uma grande vantagem aí de trabalhar em camadas é um exemplo, né, esse que eu citei aí. Tá? A questão de animações, que é a que mais dá para fazer aí com Flash. Eu disponibilizei esse videozinho para vocês, vocês vão ver, super simples de fazer, é até gostoso, tá? Inclusive aí a nossa atividade dessa semana vai ser referente a uma animação em Flash. Eu vou disponibilizar lá e quero que vocês comentem, tá bom, no fórum. Em seguida, né, quando a gente só fazer a animação é uma coisa, né? Para a gente publicar ela na web, tem que fazer essa publicação. Então, explicando aí o passo a passo também. E com isso, a gente fecha, né, nosso segundo módulo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Realmente, como eu falei, né, essa questão aí de desenvolvimento web, ela é muito complexa, tem muita coisa, tá? Então, assim, se dediquem, estudem, tá? Aprendam, né? Não deixe esse conhecimento aí só nessa simples apostila, não. Continua à disposição, só me solicitar material via e-mail, WhatsApp ou outro, tá bom? Meus contatos, novamente, né? Contatos da UFV, e espero vocês na próxima semana para a gente iniciar o nosso terceiro módulo, né? Onde nós veremos a programação em PHP. Abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.